A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortorialo. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Correio da Serra, para chegar até seus corações levando um pouco mais da mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Nosso primeiro programa de 2020. Sejam muito bem-vindos a esse novo ano, a essas novas oportunidades para o nosso crescimento, para a nossa transformação, para o nosso aprimoramento. É mais uma página em branco que recebemos da vida para escrever a nossa história, que possamos fazer da melhor forma possível, buscando a nossa transformação, buscando a nossa reforma íntima, buscando assim nos melhorarmos a cada dia. E convido vocês neste programa que nós estamos aqui com o Manuel Soares para falar sobre Ano Novo, Tempo de Transformação, para nos acompanhar então hoje no nosso Seara Espírita. E vamos fazer agora a nossa prece inicial, agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, nosso modelo e guia, a nossos benfeitores espirituais, agradecer pelo ano que se passou, por 2019, no qual pudemos aprender tantas coisas, superar tantas outras, Mas com certeza foi um ano em que recebemos todo o auxílio, todo o amparo do mais alto. E para esse ano que se inicia, que possamos dar o nosso melhor, nossa melhor parte, nossa melhor colaboração, para a construção deste ano que depende de nós, dos nossos atos, para que possamos, Senhor, construir o Teu reino aqui na terra, através do nosso esforço, através da nossa busca incessante em nos transformarmos no bem, em praticarmos a reforma íntima, em auxiliarmos aqueles irmãos que mais necessitam e assim colaborar com o Cristo no andamento, na transformação do mundo. Mestre Jesus, que seu amor envolva todo o nosso querido planeta Terra, que seu amor alcance todos aqueles dos nossos irmãos, em especial aqueles que mais sofrem, e que haja mais paz no mundo, mais fraternidade, mais solidariedade. Que a tua paz, que teu amor envolva todo o nosso querido planeta Terra. Que assim seja. Bom, convidamos agora você para participar com a gente, com aqui o nosso Manuel Soares. Nós vamos aqui falar um pouco sobre Ano Novo, Tempo de Transformação, para que a gente possa então refletir um pouco mais sobre 2020, que está começando, que está aí de portas abertas para nós, para mais uma etapa da nossa vida. Manuel, a gente tem um trechinho lá no Evangelho segundo o Espiritismo que diz para a gente assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, para a gente começar esse tema, Ano Novo, Tempo de Transformação, o que você pode dizer para nós sobre essa mensagem trazida para a gente lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo? Um bom dia para você. Bom dia, Melissa. Bom dia aos nossos ouvintes. Estamos aqui no primeiro sábado de 2020, Por isso, esse tema de Ano Novo e tal. E sobre esse aspecto, nessa frase, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, item 4, reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações, de Allan Kardec. Nós trouxemos aqui esse título Tempo de Transformação, uma página escrita pela Renata Mendes, lá no site Espiritismo da Alma. Pegamos ajuda nesse artigo escrito por ela para a gente fazer uma reflexão. E quando ele fala que reconhece o seu verdadeiro espírito pela sua transformação moral, pelos esforços para domar suas más inclinações, lógico que Kardec colocou isso para nós, estudantes da doutrina espírita, pelas informações, pelos ensinamentos que a doutrina traz para nós. Mas isso aqui é um todo, para todo ser humano, Nós vamos melhorar moralmente só pelos nossos esforços mesmos, pela nossa vontade, pelo nosso livre-arbítrio. Ele coloca para nós espíritos porque ele está falando para os estudantes da doutrina e pelos ensinamentos que a doutrina nos traz. Interessante que para
trabalhar nessa frase, a Renata, ela buscou mais uma informação lá com Santo Agostinho, né? Quando todo mundo conhece essa orientação de Santo Agostinho, né? Que ele relatava para nós que todos os dias, quando ele ia deitar, né? Ele fala para nós fazermos o método que ele usava, passar em revista o nosso dia, vermos o que nós podemos melhorar, quais foram os nossos erros, os nossos enganos no nosso dia que passou. E isso ela coloca para nós de uma forma muito interessante. Santo Agostinho, quando passou para nós esta orientação, uma prática que ele fazia, e a gente vê que foi de grande sucesso para ele, né? Um espírito iluminado, que trabalhou bastante e trabalha até hoje, né? Na codificação, na ajuda de todos nós. Fazer essa avaliação diária, ela não é para nós nos autotorturarmos. Puxa, eu programei fazer isso, não fiz, eu já tentei fazer isso tantas vezes e eu não consigo. Não é para nós entrarmos nesse processo de aborrecimento, de tristeza, de tortura, mas é para nós nos reavaliarmos, identificarmos de acordo com o nosso grau de recurso, com as nossas possibilidades, uma forma para melhorarmos, identificando os nossos problemas e tentarmos as nossas mudanças, né? Porque senão dá a impressão, toda noite eu vou fazer uma reflexão, nossa, amanhã eu vou ficar triste porque eu não consegui de novo. Não é nesse sentido. É no sentido de uma análise sincera, objetiva, para a gente estar dominando aquilo que a gente pretende fazer. E aí nós vamos relembrando no nosso dia a dia as nossas necessidades, os nossos esforços constantes de mudança, né? E quando o nosso Santo Agostinho lá orientou que nós fizéssemos isso ao final de cada dia, a Renata coloca que podemos e devemos fazer. Ela fala aqui, inclusive, todos fazemos uma reflexão no final de cada ano. Será que todos fazemos? Ela está sendo otimista aqui, né? Do ano que passou, colocamos na balança e temos noção para que lado essa balança pendeu, né? Para o lado bom, para o lado ruim, pelo lado perfeito, pelo lado imperfeito. E ela fala, e também agradecemos, olha só, ao Pai Soberano a oportunidade de encerrarmos mais um ciclo e iniciarmos uma nova jornada. Então, será que nós fazemos isso no nosso dia a dia? Será que nós estamos com essa intenção, né, nesse início de ano? Será que nós agradecemos a Deus pelo ano que passou, pela nossa vida, pelas oportunidades, pelas circunstâncias? E vamos então fazer uma programação baseada nessa avaliação sincera, não de autotortura como ela alerta, né? Mas para que a gente possa ter os nossos objetivos bem claros e não nos afastarmos desses objetivos, né? É verdade, isso é interessante também para que a gente consiga corrigir os equívocos do passado, consiga corrigir nossas más tendências, porque como você falou, Manuel, se a gente não para fazer essa reflexão, né, se a gente não para pensar como foi o nosso dia, não o ano, né, porque às vezes o ano a gente não lembra nem, Manuel, o que você comeu ontem? Só se for uma coisa assim muito grave, marcante, né? Mas normalmente a gente não se lembra muito dos detalhes, e na verdade essa transformação, ela passa, acho que, muito pela disciplina das pequenas coisas, né? Da gente falar assim, eu dei uma má resposta no Fred que está aqui com a gente. Não, acho que eu dei uma má resposta no Fred, né? E, às vezes aquela coisa do dia a dia. Eu não vou lembrar disso lá em 31 de dezembro do ano, né? Eu acho que tem que ser naquele dia mesmo que acontece e pensar, nossa, acho que eu falei, fui ríspido, acho que eu exagerei. E aí a gente tem a oportunidade de já pedir desculpa para aquela pessoa. Isso se a gente começar a ter esse senso de observação, ela coloca aqui, Kardec nos ensina com o seu bom senso, que é necessário cuidar da transformação moral. Ou seja, essa transformação também é feita com bom senso, não com exagero, como tudo, né, na doutrina pede para nós. A gente fazendo isso, como o Santo Agostinho nos orienta no dia a dia, a gente começa a fazer durante o dia também, né? Essa palavra que você passou para o Fred, ela não vai te incomodar só à noite,
na hora que você for fazer reflexão, ela começa a te incomodar hora, imediato, né? Então já é uma iniciativa, já é uma forma da gente, talvez naquele momento mesmo, falar assim, opa, Fred, desculpe, né? Nós falamos com você de uma forma e saiu, é porque a gente ainda não domina, mas não foi com essa intenção, já tentar consertar ali mesmo, né? E se a gente começar a fazer isso, vai sendo mais fácil para a gente esse processo de viver, de estar em conjunto com as pessoas, né? Acho que minimiza muitos conflitos, principalmente na família, né? Principalmente na família. Porque aí se a gente consegue perceber o nosso equívoco naquele momento e corrigir, né, buscar minimizar os efeitos dele, a gente evita que isso se torne uma bola de neve e que esses conflitos se tornem depois em situações mais graves dentro da própria família. Daí a importância da gente, como Jesus já nos convida, né, vigiar e orar, e da gente prestar atenção mais no que a gente faz ao longo do nosso dia a dia mesmo, né? E Kardec ainda traz para nós uma frase, Manuel, que ele diz assim para a gente: aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. Como que a gente pode também interpretar um pouquinho essa frase aí de Kardec para nós, Manuel? Todos nós passemos de espírita verdadeiro e sincero, é todo aquele que está empregando esforços para domar suas más inclinações. Aí a gente pergunta aqui, todos nós estamos empregando esforços em domar as nossas más inclinações? Em alguns momentos sim, outros nós estamos desprezando isso. Então o espírita verdadeiro não é aquele que é perfeito, né? Mas é aquele que está buscando isso com sinceridade, com objetivo e está trabalhando em si próprio. Infelizmente, nós não nos enquadramos nesse aspecto ainda, né? Porque sai uma palavra errada para o Fred, né? Às vezes a gente faz um comentário no lar com o filho, com a esposa, com o marido, e não é o ideal, né? Um trânsito, né? Mas não podemos também trazer nisso, como eu disse, uma autotortura. Porque é esse exercício contínuo que vai fazendo que a gente melhore, né? Mas ela fala aqui, olha só, para atender essa espírita verdadeira, a Renata fala, o espírito que domina de modo mais completo a matéria dá uma proporção, tem uma percepção mais clara do futuro. Ou seja, essas mensagens que nós vamos ver hoje, essa e uma outra do Emmanuel, quando fala em Ano Novo, eles não estão falando nada de coisa material. O objetivo nosso aqui é esse, né? Ou seja, o Ano Novo melhor não significa coisas materiais melhores. Não que nós sejamos contra as coisas materiais, não, lógico. Tudo faz parte do nosso dia a dia, nós estamos encarnados, nós necessitamos da matéria, começar pelo nosso próprio corpo, né? Mas as duas mensagens, essa da Renata e a outra que nós vamos ver depois do Emmanuel, não fala de nada material, né? Ou seja, aqui, ó, o espírito que domina de modo mais completo a matéria, ou seja, não é ele não necessito da matéria, não é isso, mas a matéria não pode ser mais importante do que a minha parte espiritual. É o espírito que domina a matéria, não a matéria que domina o espírito. Muitas vezes no nosso dia a dia a matéria nos domina, né? Nas nossas vontades, nas nossas compras, nas coisas que queremos possuir, né? Às vezes nós deixamos a matéria nos dominar, que o bom senso faria, não é o momento agora, e a gente depois lá na frente fala, puxa vida, complicou, agora está difícil eu dar conta disso, né? Ou seja, e ele continua falando ela aqui, que isso faz com que, compreendendo essas informações da doutrina espírita, trabalhando cada vez mais o nosso coração espiritual, né? Nós vamos ter fibras que vão vibrar em nós, que se nós não tivermos com essa atenção, ficam inertes. Elas ficam sem funcionar. Nós nos deixamos levar pela materialidade. Eu sou assim mesmo, eu não vou mudar, é o meu estilo, né? É a minha forma de ser. E a gente fica insensível a essas vibrações melhores que nós podemos ter. E só quem tem essa intenção, está com essa vontade, é que é tocado verdadeiramente no coração pela fé, e principalmente pela fé raciocinada, que é a fé do bom senso, que nós estávamos falando antes, né? Nós vamos dar os nossos passos de acordo com as nossas possibilidades, com a nossa segurança, mas vamos dar os passos.
E não falar assim, não, isso eu não vou deixar para lá porque está acima da minha capacidade. Mas será que está mesmo? Será que eu não posso começar devagarinho? Né? Senão eu vou abandonando certas coisas e fico deixando para a próxima encarnação, fico deixando para o outro ano que vem. Por que não começar agora, né? É verdade. E uma coisa interessante que eu lembrei aqui também, Manuel, porque quando a gente fala de ano novo, a gente faz muitas programações nessa área da matéria, né? Ou seja, a matéria às vezes ainda nos domina. A gente fala assim, eu vou fazer um curso tal, eu vou começar a ingressar numa faculdade, ou eu vou buscar mudar o meu trabalho, ou vou ampliar o meu trabalho, eu vou construir uma casa nova, esse ano eu vou trocar de carro. A gente sempre fica muito focado nisso, né, nas questões materiais, e faz até a listinha, né? Vou perder uns quilos, né? A gente faz aquela listinha de ano novo. Eu vou ser menos agressivo, vou ser mais guardado. De fazer essas questões de ordem espiritual. Não, esse ano eu vou combater minha agressividade, eu vou tentar ser mais suave no trato. Não, esse ano eu vou trabalhar minha transformação íntima para eu conseguir perdoar aquele familiar, né, daquele problema do passado. A gente não faz essa listinha para essas questões morais muitas vezes, né? Às vezes a gente já nota isso, às vezes isso nos incomoda, mas a gente não coloca isso como uma prioridade, meta, como, né, as coisas materiais. Não que você falou assim, vou fazer um curso, vou estudar mais. Ótimo, beleza, importante. Isso é importantíssimo. A gente vai estar desenvolvendo a nossa intelectualidade, a nossa compreensão, vamos estar nos desenvolvendo profissionalmente, que é uma coisa que todos nós desejamos. Mas associado a isso, a gente precisava trabalhar mais o lado espiritual, que há um desprezo de todos nós ainda. É verdade. Nisso, né? Às vezes a gente fala assim, não, eu vou fazer o curso profissional, mas aí quando a gente fala, a casa abre o curso do ESD, por exemplo, gente, vamos vir fazer um ESD, né? Vamos nos aprofundar na doutrina espírita. Eu tô tão sem tempo, né? Os meus dias já estão tão comprometidos. Não. Eu vou ver se no próximo ano eu faço. Ou seja, às vezes a gente foca muito no material, que, como você disse, é importante. A gente não pode também negligenciar. Verdade. Mas a gente não separa um tempo que seja, uma vez por semana que seja, 2 vezes por semana, para nosso curso, né, assim, nosso aprimoramento espiritual. E aí a gente vê que a asa, né, da intelectualidade, né, e a asa ali da nossa evolução moral, né, da moralidade, elas vão ficando meio capengas, né? Às vezes a gente desenvolve muito intelecto, né, as questões do mundo, mas desenvolve pouco as questões do espírito. E a gente vai conversando, vai fazendo a gente refletir. Quando a gente fala, eu quero fazer um curso novo, eu quero aprender mais isso, legal. Mas se a gente não desenvolver o outro lado, o que nós vamos fazer com esse conteúdo? Eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou fazer mais assim, tudo bem. Mas tem coisas dentro desse ganhar dinheiro, dentro das nossas atitudes, que às vezes se tornam mais decentes, mais morais, se nós estivermos espiritualizados a mais um pouquinho, né? É um freio para nós evitarmos certas tentações. Certas quedas, né? É verdade. Ou seja, se eu ganho mais, será que eu também não poderia ajudar mais o próximo, né? Eu estou ganhando tanto, tá até, como se diz, sobrando, então será que não está na hora de eu ajudar aquela pessoa que passa fome? E para ganhar mais, que caminhos que eu estou seguindo, também. Que posturas que eu estou adotando, né? Ganhando a qualquer custo ou ganhando com são coisas próprio, que esse bom senso precisa trabalhar. Com certeza, e isso é importante a gente pensar, porque justamente nessa fase de planejamento de ano e de vida, né? Às vezes é uma coisa que a gente pode tomar caminhos diferentes quando a gente põe a questão da espiritualidade à frente, né? E ela fala sobre isso aqui quando ela fala que a proposta filosófica e moral do espiritismo é a transformação pessoal de todos nós, adeptos, né? E aí, olha só, a beleza e a sabedoria da filosofia espírita nos traz respostas às mais perturbadoras questões, baseadas na lógica e na razão. Então, no meu campo profissional, por exemplo, né? Eu já me aposentei, mas quantas e quantas vezes eu era me confrontado com certas situações de trabalho, né? Em vários sentidos. E a postura que a gente procura adotar é baseada nesse lado que a doutrina nos dá, que a religião nos dá, que o evangelho nos dá, porque senão o mundo fora aí, ele é muito envolvente, ele é muito tentador. Se você não perceber, as coisas te envolvem e quando você percebe, é muito complicado. E não é fácil também decidir
por fazer o que é correto, né, Manuel? Sim, quando você coloca sim. essa questão profissional, muitas vezes quando a gente opta na questão profissional de fazer o que é certo, o que a nossa moral nos fala, isso que deve ser feito, né, esse que é o caminho, a gente paga um preço disso também e nós temos que Sim, estar dispostos a sim, pagar esse preço, com né? certeza. De às vezes não ser compreendido pelo outro, de às vezes ser excluído de um grupo, né? De ser às vezes deixado de lado, porque às vezes a gente quer seguir a nossa moral, ou seja, seguir aquilo que a gente entende que é correto de acordo com o que o Evangelho nos traz, mas isso também traz consequências e precisamos nos fortalecer, né? Você está falando nesse aspecto, às vezes não é só no lado profissional, até familiarmente, às vezes você é questionado, Sim. né? Porque às vezes a família tem uma outra visão, né? Tem um outro comportamento, porque é questão cultural e tudo, e você começa a fazer essas análises, você vai observando que certas posturas precisam ser mudadas. E às vezes até familiarmente mesmo você sofre algumas dificuldades nesse aspecto, né? Existe uma certa incompreensão, Incompreensão, né? é verdade. Mas nem o Cristo foi compreendido, Sim. né? Quem dirá de nós, ainda que somos tão imperfeitos? Realmente a gente não pode esperar sermos compreendidos, mas a gente precisa buscar estar com a consciência tranquila de cumprir com a nossa tarefa em casa, no trabalho, da forma mais, assim, da melhor forma possível, né, dentro do Evangelho. A Renata, ela fala, todos nós somos passíveis de erro, Sim. porque nós somos aprendizes da doutrina do Cristo ainda, né? Mas é preciso que a vontade de melhorar, de conhecer nós mesmos, ela esteja sendo trabalhada em nós. Sim. Que a gente permita que isso surja, que isso cresça dentro da gente para conseguirmos vencer a nós mesmos. É, né? Verdade, isso é um passo de cada dia realmente. E ela fala que uma frase interessante aqui, ano novo para nós, recomeçar a jornada com arestas aparadas e renovado contrato de seguir no bem maior com que o mestre nos deixou. Então, ou seja, não tem nada de materialidade aqui, é questão só de postura, né? De comportamento mesmo, né? Recomeçar. A cada ano um aditivo contratual aí da nossa encarnação, né? Se a gente estiver cumprindo bem o contrato, os aditivos vão sendo feitos, né? Se a gente estiver descumprindo demais o contrato, fazendo coisas muito erradas, o aditivo pode ser suspenso, né? É verdade. É verdade. E ela continua aqui que eu achei interessante também, que ela coloca um ano novo cheio de paz de espírito, muita luz da nossa caminhada, muito amor para distribuir em forma de solidariedade, gentileza, amizade, caridade, compaixão, fraternidade a tudo e a todos. Eu achei bacana quando ela coloca essa fraternidade a tudo e a todos, ou seja, não só nós seres humanos, né, de uns para com os outros, mas para com toda a criação divina, né? Essa questão da gentileza, da gratidão, né, da união para com toda a criação divina. Eu achei isso muito interessante, esse convite, né, para nós. E ela continua depois na outra fase, falando em amor, saúde, fortaleza de ânimo, união, solidariedade, alegria e conquistas. Ou seja, está abrindo o leque aí, mas a pessoa fala, mas conquista é coisa material. Não, conquista é a nossa evolução espiritual, mudança de comportamento, estou conquistando uma postura, vício, né? É isso mesmo, ou seja, são coisas da alma, né? Em nenhum momento ela fala aqui em materialidade, mas só em coisas nossas mesmo espirituais, né? Do nosso espírito mesmo, né? É verdade. E aí a gente, né, tem a expectativa e a certeza que os bons espíritos, os espíritos amigos, né, eles também nos auxiliam nesse processo, nessa nossa evolução, nos intuem no caminho, né? Ó, Manuel, você está num caminho meio equivocado, ó, pensa direitinho, olha o que você vai decidir. A gente tem esse auxílio, né, Manuel? Mas a pena que de vez em quando a gente não quer ouvir, a gente finge que não está percebendo essa intuição dos amigos, às vezes a gente é meio pirracento, né? E quer fazer da nossa cabeça, mas esse auxílio jamais deixa de chegar até nós. Né? Essa colocação que ela faz aqui, os espíritos estão sempre nos ajudando, mas às vezes, como você disse, nós não estamos escutando, nós estamos numa outra sintonia, né? Estamos em outro objetivo. Então, por mais que eles procuram nos orientar, nos abraçar, às vezes nós estamos com o nosso pensamento tão ligado em outras coisas que nós não prestamos atenção e não mudamos o que precisamos mudar, né? É verdade. E aí ela ainda coloca aqui, né, que Jesus renasce em nossos corações cada vez que nos sentimos sozinhos. Acho interessante também essa frase, porque nós temos passado por processos coletivos, digamos assim, de solidão, de depressão. Quantas pessoas passando
por problemas, né, de depressão graves, inclusive, que às vezes levam até a tentativas de suicídio, né? Então, quando Jesus está em nós, que a gente permite que ele renasça em nós, né? Quando nós nos propomos ao bem, ao amor, nós jamais nos sentimos só. A gente tem essa presença crística em nós que nos auxilia nos momentos de dificuldade. A gente às vezes passa por esses períodos mesmo, e nesses períodos às vezes nós nos afastamos. Sim. Né? Afastamos das pessoas, nós nos afastamos do aspecto religioso, nós nos afastamos até de nós mesmos, do que nós somos e que nós estávamos antes, né? Então é importante nós não permitirmos que isso aconteça. Às vezes a gente falando aqui, alguém pode estar pensando, mas é muito difícil, a gente está muito envolvido, está muito triste, a gente não consegue reagir. Mas vamos procurar amigos, vamos procurar conversar, vamos procurar desabafar, vamos procurar estarmos em religiosidade, né? Estudando o Evangelho de Jesus. Se formos espírita, vamos na casa espírita, vamos ver o estudo, vamos tomar um passe. É interessante a gente ter não se sentir sozinho, porque sozinho nós nunca estamos, né? Com certeza. Bom, nós vamos para o nosso intervalo comercial, Manuel. Aí antes do intervalo, eu gostaria que você colocasse a mensagem final que ela coloca para a gente, né? Para depois a gente mudar para o texto de Emmanuel. Ela fecha a mensagem dizendo assim, que as luzes do ano novo acendam em nós o desejo mais sincero de sermos melhores a cada dia, porque o mundo melhor com que todos nós sonhamos começa exatamente na nossa casa, no ser iluminado que habita em nós. Que possamos, então, receber essas luzes do mais alto sempre, né? E agora a gente vai começar aqui a refletir sobre uma mensagem de Emmanuel, do livro Vida e Caminho, psicografia do nosso querido Chico Xavier. E o título do texto, né, é Carta de Ano Novo. E o que será, Manuel, que Emmanuel traz para nós nessa carta de Ano Novo, né? E ele começa para a gente assim: Ano Novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Ou seja, Ano Novo não é só férias não, né, Manuel? Não. A Renata colocou no dela que é tempo de transformação, né? O Emmanuel já fala de renovação, ou seja, umas coisas vão se completando, né? Sim. Oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Então, mais uma vez, vem trazendo para nós o nosso aspecto de intelectualidade, espiritualidade, né? Ou seja, aprender coisas novas, aprender um novo comportamento de vida, trabalhar por nós mesmos, trabalhar pelos nossos irmãos, servir os nossos irmãos, né? Então, ou seja, é tempo de nós renovarmos os nossos votos para que a gente consiga fazer isso, estar apto a aprender, a trabalhar e a servir. Porque às vezes a gente quer ser servido só, né? Aprender só para nós mesmos. Ele vai começando já a mensagem dele colocando em servir. Sim. Isso é importante a gente ter isso em mente, né? Trabalhar nesse servir. É verdade. E muitas vezes é o que você falou, a gente quer ser servido, né? Mas o Cristo mesmo já dá-nos exemplo para nós daquele que veio servir. Quando tem a passagem do lava-pés, né? E aí é colocado, né? Quem que será o maior no reino dos céus? Aquele que mais servir, né? Que a gente possa ter isso sempre em mente na nossa vida também. E o tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Então, o tempo também, nesse processo de renovação do ano, desse novo calendário, é uma forma da gente também dar um reset, né? Recomeçarmos neste novo ano com novas oportunidades. Aqui ele faz um jogo de palavras, né? Uhum. Ou seja, é como se nessa passagem de ano nós estivéssemos começando uma vida nova, reencarnando, né? Para que possamos trabalhar, né, a nossa evolução espiritual. Mas é interessante a gente colocar assim, ele fala assim, que cada ano, então, é como se fosse uma nova reencarnação. Ou seja, podemos começar a fazer uma vida nova para nós. Mas isso pode ser dia a dia, né? Então, até que na doutrina a gente sempre fala, não, a passagem do ano no dia 31 para o dia 1º é uma coisa... É uma data festiva, lógico, mas é uma coisa do nosso calendário aqui, né?
a nossa transformação ela é diária, né? Não tem essa necessidade de esperar a passagem. Então, ou seja, oportunidade de nova vida é todo dia, é a todo momento. E às vezes nós não pensamos nisso. No ano que vem, como você disse, eu vou fazer isso no início. O ano que vem, mas por que não agora? Não, mas agora não dá, né? Regime também. Agora não dá porque eu fiz uma programação, eu tenho que terminar isso. Lógico, né? Tudo com bom senso, sem exageros. Mas nós somos, por questão de ainda inferioridade, nós somos muito descansados, nós somos muito assim desleixados. Tem coisa que nós ficamos deixando para o ano que vem, mais para frente, mas que nós poderíamos estar agora prestando mais atenção, se dedicando. É nesse sentido que ele coloca isso, né? É verdade. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Emmanuel dá uns puxão de orelha, né? Mas é o que nós estávamos falando, né? A gente não tem coragem, ou a gente fala assim, não, mas dá para esperar mais um pouquinho, né? Vamos deixar, eu ainda estou muito novo, daqui a pouco eu faço isso, ou seja, essa coragem é no sentido assim, é preciso fazer, vamos fazer, né? Vamos encarar, né? É verdade. Às vezes a gente se deixa levar pela preguiça, né? Vai dar muito trabalho, deixa para a próxima, né? Eu tenho que estar mais bem preparado para isso, né? Tem que esperar o momento certo, a hora certa, né? A gente arranja um monte de desculpa, né? É verdade. E aqui ele começa fazendo um alerta para a gente também, né? Se tens algum inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Ou seja, é agora, o momento é agora. Né? Se a gente ainda tem aquela inimizade, aquele problema, né, aquela situação com um familiar, com alguma pessoa, é o momento de reconciliar, né? É o momento da gente buscar essa reconciliação. Aí volta a história do bom senso também, que nós estamos sempre falando, né? Procurar, se é para conversar, procurar um momento também adequado. Não é delegar assim, vou deixar isso para mais tarde. Não, preciso conversar sobre isso. Mas não, se for de uma forma afoita, pode não pegar num momento adequado e a conversa não ser produtiva, né? Sim. Então a gente tem que ter isso, mas ter cuidado sempre em procurar fazer as coisas de uma forma mais assim adequada, no momento mais adequado, numa conversa mais amena, no momento propício, né? Isso é importante. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. O problema de você se sentir ofendido e ficar com mágoa, né? É muito complicado isso. Porque a mágoa, ela faz com que a gente não enxergue direito as coisas, né? Ela é corrosiva, né? Corrosiva. Você perde oportunidades, né? Porque fica guardando aquilo dentro, você se fecha, né? Pode acabar naqueles processos depressivos que nós estávamos falando na primeira parte. Até adoecimento físico também, né? Pois é, né? É verdade. Ou seja, se você perdoar, se você não guardar aquilo com esse rancor, com essa mágoa, é muito mais fácil você viver e muito mais fácil você procurar ali uma reconciliação, um esclarecimento, né? Quando a gente consegue perdoar, a gente tira um peso dos ombros, né? A gente se sente realmente mais leve, né? Como se a gente deixasse um fardo físico mesmo, né? A sensação é essa, como se a gente deixasse um fardo para trás quando a gente consegue realmente perdoar aqueles que nos ofendem. E como também muitas vezes... Não pode falar. E como muitas vezes nós próprios também precisamos de perdão, né? Pois é isso que eu ia falar, no sentido contrário também, né? Sim. Porque às vezes nós ofendemos uma pessoa e a gente não toma iniciativa de ir lá para corrigir aquele fato, né? Nós também pedimos perdão, ou seja, de também irmos ao encontro daqueles que ofendemos, né? Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com o destemor para a colheita do porvir. Esse descansaste em demasia, eu acho que todos nós descansamos em demasia ainda. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu trabalho feito um condenado, nossa, eu não tenho tempo para nada. Mas é no sentido espiritual, é no sentido da convivência, não é o trabalho físico, não é o trabalho profissional. Será que todos nós podemos, em sã consciência, falar que nós estamos procurando seguir o Cristo tranquilamente na nossa conduta diária? Não, né? É nesse sentido, ou seja, as nossas obrigações na colheita do porvir.
colheita do porvir do lado profissional, sim, do lado familiar, sim, mas associado a isso, como é que está o nosso comportamento de equilíbrio, de tranquilidade, de harmonia, né? De um bom ambiente, é tudo aquilo que nós lemos no finalzinho da primeira parte, que a Renata nos colocou. Nesse aspecto, nós sempre descansamos em demasia. No lado espiritual, nós somos displicentes ainda. Verdade. Ele fala, né, para a gente plantar o bem com o destemor, né? Ou seja, e plantar o bem cansa, né? Não é um serviço, como se diz, fácil, né? Exige renúncia, abnegação, paciência. E aí esse convite do arado do plantar o bem, né? Para a gente estar plantando o bem, a gente não pode estar fazendo certas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Pensamento equivocado, pensamento de crítica, pensamento de raiva. Então, ou seja, a gente não ocupa o nosso tempo muito mais com essas vibrações equivocadas do que com as vibrações de amor, de tranquilidade. Por isso que a gente fala que esse descanso para nós ainda é um grande puxão de orelha. É verdade. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procure a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Aí, mas por que a consciência não está serena, né? Porque o dever não foi bem cumprido. Olha só, né? Se a gente está numa tristeza de fato ruim que aconteceu, a maior parte das vezes somos nós mesmos que provocamos isso. Nem sempre, é lógico. Às vezes você fala uma coisa no sentido, a pessoa entende de forma contrária e cria um ambiente muito ruim, né? Mas os Espíritos falam para nós, o que vale na lei de Deus é a nossa intenção, né? Deu errado, mas a minha intenção não era essa, era ajudar. Mas então nós não vamos nos deixar abater com tristeza numa coisa assim, porque eu não tive a intenção daquilo. Foi incompreensão, foi a falta de compreensão da pessoa que não soube entender, né? Então eu não tenho que ficar aborrecido comigo, né? Ficando triste com isso, né? Eu posso ficar triste com aquela pessoa que não soube compreender, mas talvez se eu voltar a falar de forma diferente, explicar melhor, né? É isso. Às vezes a forma que a gente tem às vezes de falar realmente gera essa incompreensão, né? E hoje no mundo midiático, em que a gente fala muito por mensagem, é pior ainda, muito perigoso, né? Isso, Porque às vezes eu te mando uma frase e você fala, nossa, mas a Melissa falou isso comigo, né? Mas não tinha um tom, né? Às vezes era o tom de uma brincadeira, às vezes era um tom, né? Mas o texto ali, ele é seco, então às vezes nisso a gente pode ofender alguém, magoar sem perceber. Eu falo que a coisa escrita, né, que não é conversando com a pessoa, ela é fria, sim. Né, porque você não passa ali nas coisas escritas o mesmo sentimento na conversa. É lógico que quando você está escrevendo, você está com aquele sentimento, mas quem está lendo não está ali do seu lado. Às vezes está com outro sentimento, né? Eu mesmo agora, nesse final de ano, eu recebi uma mensagem de uma irmã espírita de uma outra cidade, que você lendo a mensagem só, você falou, mas ela está me dando aqui um puxão de orelha pessoal. Mas é lógico que não é aquilo. Mas ela podia ter me mandado uma mensagem que não fosse naquele sentido. Porque eu posso interpretar que ela está me puxando a orelha. Lógico que eu estou fazendo só uma análise assim. Então, a gente também, ao escrever, a gente precisa tomar esse cuidado. Porque a gente não sabe como a pessoa vai interpretar lá. Então, às vezes a gente mas eu escrevi e a pessoa não compreendeu. Mas a minha forma de escrever podia ser mais harmoniosa também, mais clara, né? Mais amiga, mais serena, né? Sei lá. Mas realmente pode ter esses né, desentendimentos, digamos assim. Ano novo, novo dia, né? É o Emmanuel que está falando, né? Então, todo novo dia é ano novo. Vamos inverter na frase, no novo dia. Ano novo, né? Novas oportunidades. Né? Sempre é uma página em branco para a gente escrever. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que não te entenderam até agora. Que coisa que nós estamos falando isso, né? Ou seja, é muito comum, às vezes a gente faz uma brincadeira, né? No grupo, e às vezes tem pessoas aí no grupo que não entendem que aquilo foi uma brincadeira, que foi num sentido. E às vezes fazem comentários assim que nos deixam entristecidos, mas é a forma de compreensão de cada um, né? A gente tem isso no lar, na casa da gente, né? Sim. Então é complicado, a gente tem que fazer isso que ele está pedindo aqui, que está orientando. Ficou assim? Então vamos procurar harmonia, porque
as pessoas não nos entendem, porque às vezes elas pensam diferente, têm conhecimento diferente. E a gente às vezes se deixa bater com isso numa tristeza, deixando de ter a tal harmonia que vai nos manter ainda equilibrados, firmes, para continuarmos. E para que a gente possa chegar perto daquela pessoa e falar, não foi nesse sentido, não é? Então, ou seja, esse ambiente nós precisamos manter em torno da gente e só depende da gente. É verdade. Não se melindrar com qualquer coisa, isso, né? Não ser tão suscetível a qualquer coisa que nos... Esse negócio de ser suscetível, a gente pode trabalhar isso também, né? Sim. A gente vai com a vida, vai aprendendo isso, né? certeza. E se a gente prestar atenção e quiser, a gente desenvolve mais rápido, né? Não é ser insensível, mas também não é ser sensível em excesso, né? Ao conseguir um equilíbrio, né? Recorda que há mais ignorância que maldade em torno de teu destino. Isso é interessante também, né? Ontem eu estava com meu filho que está aqui, ele está morando em outra cidade grande, de um outro estado. Ele ficou um pouco assim, abismado com o trânsito babaceno. As pessoas param em qualquer lugar, às vezes, fazem fila dupla, abrem a porta e tem gente querendo passar. Falei, mas o pessoal aqui é muito desligado. Falei assim, eu acho que é isso mesmo, é desligado. Não faz por maldade. É porque acho que é uma cidade menor, as pessoas acham que ligou um alerta para fazer o que quiser, né? E aí fica aquele negócio mesmo, uma confusão, as ruas são estreitas, não tem mais pista para passar, e falei assim, gente, mas como atrapalha o trânsito? Eu fui embora daqui já tem alguns anos, voltei, e o pessoal ainda continua com a mesma postura. Eu falei assim, mas não é por maldade, não é. É porque foi acostumado assim, vive numa cidade que é tranquila, que é serena, e a gente vai se acomodando naquilo, não vê que está incomodando os outros, não é? E foram vários fatos lá na rua ontem que foi chamando a atenção. E às vezes você fala, poxa, mas que absurdo, a pessoa não está vendo, está atrapalhando o trânsito, é folgado e tal. Eu acho que não é isso, é ignorância mesmo, não tem maldade. É falta de atenção porque nunca parou para pensar nisso. Tem que parar para pensar, né? É verdade. Tem que parar para pensar. Porque às vezes nós estamos fazendo isso com as pessoas de uma outra forma também, né? Verdade. Estamos incomodando pela nossa forma de falar, pela nossa forma de agir, pelas brincadeiras que fazemos. É preciso a gente avaliar isso e reavaliar isso, é o que ele está trazendo para nós. A gente não está fazendo por maldade, mas não é justo continuarmos fazendo daquela forma. A gente tem que sair da ignorância, né, do desconhecimento, né? Isso, verdade. Realmente olhar à nossa volta. E aí, tanto que ele fala, não maldigas nem condenes, ou seja, a gente não sabe o que o outro está passando, né? Por que ele ligou o pisca-alerta lá na fila dupla, se tem alguém ali passando mal, às vezes a gente vê um carro devagarzinho na nossa frente, mas sabe se tem alguém operado ali às dentro. Às vezes está transportando alguma coisa complicada, né? Ou seja, podem ser situações e situações. Então a gente realmente não deve condenar o outro, porque a gente não sabe o que está acontecendo. E a gente tem uma facilidade em condenar. Muito mesmo. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, na inquietude da escuridão. Olha só que coisa interessante. Quando eu li essa frase aqui, eu pensei sobre dois aspectos. Ou seja, se eu tenho essa capacidade de compreensão, se eu estou estudando, como nós estamos conversando aqui, então eu posso e devo ajudar a acender uma luz, ou ser um ânimo, né? Um despertar, uma palavra amiga, naquele que está ao meu lado, na inquietude da escuridão. Aquele que está se sentindo para baixo, que está num momento de dor. Mas eu pensei assim, essa pessoa que está ao meu lado na escuridão, será que eu também não estou me colocando na escuridão? Né? E às vezes estou. Sim. Em determinados momentos do nosso dia a dia, a gente se coloca nesse lado, da inquietude, da impaciência, da intransigência, né? Do desprezo, da falta de atenção. Ou seja, né? Nós andamos lá na escuridão de vez em quando. Então, tem hora que eu estou na escuridão também. E às vezes eu posso, lá na escuridão, voltando à minha normalidade, aquilo que eu já entendi da doutrina do Cristo, do Espiritismo, acender uma luz para aquele irmão lá naquela condição, estender junto com ele. Né? Não é? Não é porque nós estamos no Espiritismo, conhecendo o Evangelho, que nós saímos da escuridão, não. Em alguns momentos nós estamos lá, não é? É uma verdade, né? É verdade. Não te desanimes nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Aí é a questão daquela fé raciocinada que a gente falou lá no início, na outra leitura. Ou seja, a partir do momento
que a gente tem esse conhecimento, a gente não tem mais, assim, é errado, né? Vamos colocar assim, a gente perder a esperança. Ah, mas sempre foi assim, vai continuar assim. Não, não pode escutar essa frase e ficar quieto, não é? É igual a nossa companheira estava fazendo estudo lá para nós, ela fez um estudo, falou assim, que a gente tem que tomar cuidado com as nossas ideias, porque as pessoas estão com ideias diferentes e as ideias das outras pessoas é que estão as corretas. A gente não pode querer sobrepor a nossa ideia. Falei, concordo plenamente com esse estudo, mas tem hora que a nossa ideia é constante. Você tem o exemplo da reencarnação, né? Eu sei que a reencarnação é um fato. A doutrina me trouxe isso com tanta clareza. É muito racional, então, né? por exemplo, se a pessoa lá não aceita, não entende a reencarnação, eu não posso, nesse aspecto de uma coisa que eu já introspectei, que está clara, racional para mim, comprovado, eu aceitar a ideia de que não existe a reencarnação. Nesse aspecto, não. Eu posso compreender o ponto de vista dela, mas respeitar, né? Mas isso, manter a minha consciência. Agora, quando eu acho, ponto de vista, aí é uma coisa pessoal minha e a gente tem que ver se realmente nós não estamos intransigentes. Sim, né? sim, mas certas posturas, tipo do Evangelho de Jesus, de conduta moral, aí não é questão de intransigência, é questão de postura do certo e do errado mesmo. É verdade, né? Mas como você colocou, mesmo assim, nem por isso desrespeitar o ponto de vista do outro, verdade, né? lógico. Ou seja, a gente entende que aquilo é equivocado, mas não está nas nossas mãos ir lá mudar, né? Não. A gente pode conversar, trocar uma ideia. Esperar o tempo, né? Daquela pessoa tempo, compreender aquilo, um dia ela vai entender. Exatamente, né? Senão a gente tenta também forçar o outro, violentar o outro. A doutrina espírita nos ensina a não fazer isso. Com também, certeza. Né? Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros, amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Se Jesus não nos desespera conosco, nós não temos direito de desesperar com os outros. Em síntese é isso, né? E é o que a gente às vezes perde paciência, né? Fala, puxa, não é possível, né? Na casa espírita, o irmão vai lá, faz um estudo, deu um duro danado, fala, nossa, mas o estudo dele foi chato, né? Foi moroso. Olha que falta de caridade, né? A gente podia ter chegado e falado assim, ó, o seu estudo hoje podia ter sido assim mais assim, colocado mais uma coisinha ou outra. Lógico, pode ser feito uma crítica, a gente tem liberdade, né? Mudar a sua forma de apresentar esse ponto. Acho que a gente tem liberdade, como a gente conversa, né? Essas coisas são normais. Mas ficar com aquele pensamento no nosso dia a dia, a pessoa que ligou lá o pisca-alerta, né? Ah, mas está atrapalhando, é folgado, quer dizer, são coisas. Jesus não perde a paciência com aquele que está com o pisca-alerta, por que nós vamos perder? Né? Jesus não perde a paciência com pessoas que estão cometendo crimes pavorosos. Né? Ou seja, por que ele não perde a paciência? Porque ele sabe que nós ainda temos as nossas dificuldades, né? Tem a compreensão da nossa inferioridade. Mas ele falou que nenhuma das ovelhas do Pai se perderá, então ele só vive nos ajudando e nos amparando para que a gente enxergue o melhor e faça o melhor. Então, que a gente possa desejar isso para os nossos ouvintes, né? Um ano novo cheio de esperança, de fé, de conscientização, de renovação, de transformação, para que a gente possa, transformando a nós mesmos, transformarmos esse mundo que a gente tanto deseja para um mundo melhor. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja, Manuel. Muito obrigada por sua participação no primeiro programa do ano, né? Mês que vem tem mais, se Deus quiser. Agradecer ao Fred, ao Domingos que está aqui com a gente também. E claro, a vocês, ouvintes que estão nos acompanhando, né? Sintonizados aí no nosso programa. Pessoal do nosso canal no YouTube, Ame Barbacena. Se inscreve lá tem todos os nossos programas Seara Espírita. É uma forma de você rever, divulgar, mandar para algum amigo, algum parente, algum tema que você acha que é interessante, como o tema de hoje, quarta-feira, já vai estar lá no canal YouTube, Ame Barbacena. Fica o convite a vocês para seguirem a gente lá neste canal e também no nosso Seara Espírita, Sua Sintonia com a Paz, no Facebook. Agradeço a participação de vocês, o carinho, desejo a vocês um excelente final de semana, de muita paz, de muito amor. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.